Que a paz esteja no coração de todos. Nós hoje começamos o estudo do nosso livro do Apocalipse. É o último livro das Sagradas Escrituras, o último livro do Novo Testamento, e o fato de ser último o envolve também de mistérios. Por isso eu quero logo no início, na introdução, dizer aquilo que o livro do Apocalipse não é, para depois então dizer que ele é. Primeiro, o livro do Apocalipse não é um livro a respeito de profecias negativas, de destruições, um livro que fala sobre o fim do mundo, sobre tragédias, coisas horríveis e terríveis que estão para acontecer, nada disto. O livro do Apocalipse também não é um livro de mistérios no sentido humano, como nós entendemos. Mistério como aquela coisa que está escondida e vai se tornando uma coisa nebulosa. Não, o livro do Apocalipse não tem esse significado e não tem esse sentido. O livro do Apocalipse também não pode ser confundido como uma literatura extravagante, que fala de coisas abomináveis, sanguinárias, terríveis, que estão para acontecer, como se fosse o livro do medo. Então, primeira e fundamental coisa que temos que gravar: livro do Apocalipse não é livro do medo, do desespero, do terror e nem do pânico. E o que é o livro do Apocalipse? Acima de tudo, Apocalipse é uma expressão grega que significa revelação, aquilo que é revelado. E é verdade que algo que é revelado pode parecer que é algo que é escondido. Na verdade, é algo que não é conhecido na sua totalidade. Então, o livro do Apocalipse traz para nós a revelação de elementos da palavra de Deus, que já nos foi trazida por Jesus, mas é estendida a um contexto em que a igreja passa, ou passou, ou está passando, ou que irá passar. Então, o livro do Apocalipse é um livro que nos revela, acima de tudo, quais são os caminhos de Deus, os desígnios de Deus, agindo na sua igreja. Especificamente, na época em que o Apocalipse foi escrito, é provável que ele tenha sido escrito no ano de 95, quando Domiciano era o imperador romano. Domiciano foi um dos imperadores que deflagrou uma das maiores perseguições à Igreja de Cristo. Aí temos que nos situar na história. Cristo deve ter morrido ali por volta do ano 36, então já se passaram anos da sua morte, da sua ressurreição. A igreja está em contínua expansão e é uma igreja ainda primitiva, uma igreja que está nascendo e que vive aquele esplendor de se manifestar ao mundo. Nesse contexto de uma igreja que se expande, de uma igreja que é carismática, de uma igreja que é envolvida pelo poder do Espírito, ao espírito controverso, ao espírito que vem na adversidade para combater esta igreja. Por isso, o livro do Apocalipse é um livro de consolo para os cristãos. Os cristãos da época em que foi escrito, os cristãos de hoje e os cristãos de amanhã. Porque todo aquele que se propõe a viver com seriedade o evangelho há de ser perseguido. Então, em meio às perseguições que o próprio Jesus nos falou, não é? Tantas vezes no Evangelho, aquele que deixa tudo por causa de mim, receberá 100 vezes mais, com pai, mãe, filhos, casas, com perseguição. Né? E se formos lá também ao final do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, falando sobre o tempo final da igreja, as perseguições que a igreja há de sofrer. E, com certeza, os cristãos, aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Então, o livro do Apocalipse é um livro de consolo, mas, ao mesmo tempo, é um livro também que evoca a perseverança da igreja em meio às tribulações. Quando a igreja persevera,
a igreja vence e o inimigo é derrotado. Quando a igreja não persevera, ou seja, o cristão não persevera, porque a igreja é Cristo e Cristo é a cabeça, Cristo já venceu o inimigo, mas se nós, que somos parte do corpo da igreja, não perseveramos, nós somos derrotados. Então, o segredo da perseverança em meio ao grande combate espiritual que o livro do Apocalipse aponta para nós. Quem escreveu o livro do Apocalipse? É muito provável, até porque a própria introdução nos fala sobre ele, que o apóstolo João, o último apóstolo que veio morrer, e foi o único apóstolo que não sofreu martírio, tenha sido o autor, o escritor da carta. Tem um estilo único, muito personalizado, muito parecido com a característica literária de João, e acima de tudo, porque tem elementos que nos evoca que de fato o apóstolo João tenha sido o autor deste livro sagrado. Nós vamos encontrar alguns elementos muito fortes, muito presentes na literatura do livro do Apocalipse. E o que é mais forte e o que precisa ficar em nós é aquilo que sobressai, não aquilo que em nós gera dúvidas ou querelas. Não é? Porque muitas pessoas gostam ou param simplesmente nas questões abstratas, que não são, na verdade, o alimento principal do livro. Se o livro é um livro de consolo, a quem nos consola, quem nos segura e quem nos direciona é Deus. Então, o livro vai falar muitas vezes a respeito de Deus, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus realiza, mas apresenta sobretudo Deus como o Senhor de tudo. É o Senhor do tempo, é aquele que era e que será. Ele é o Senhor de todas as coisas e mostra que Deus está acima de tudo. Não é? Nos apresenta Deus como aquele que é o onipotente, aquele que tem o poder sobre tudo, o Deus que é santo, que é justo e que está no trono. Então, um tema muito comum é o trono da graça, ou seja, aquele que está no trono é aquele que tem o domínio sobre tudo. Deus tem o domínio, ou seja, o conhecimento de todas as coisas. Nos apresenta a figura de Cristo, Cristo Senhor, Cristo Jesus, Cristo Cordeiro, Cristo Filho do Homem, Cristo Verbo de Deus, Cristo Filho de Deus, Cristo Verdadeiro, Cristo Santo, Cristo o Vivente, o primeiro, o último, o Alfa, o Ômega, Cristo Testemunha Fiel, Cristo o Rei da Terra, Cristo Leão da tribo de Judá, Cristo primogênito entre os mortos, o primeiro entre os mortos, Cristo aquele que preside os Espíritos de Deus, e Cristo, a estrela luminosa da manhã, e outras figuras maravilhosas que nos apresentam a respeito de Jesus Cristo, Senhor, que com certeza é aquele que é o elemento principal de todo o livro do Apocalipse. O livro nos apresenta também o Espírito. O Espírito, no caso aqui o Espírito Santo, mas o Espírito de Deus, não é? Que age na sua plenitude em toda a igreja e age no mundo. Até as expressões o 7 Espírito de Deus revela a totalidade de Deus, a totalidade da graça. Aliás, permita-me fazer um adendo a respeito do número 7, que vai estar muito presente no livro do Apocalipse, não é? Então, os 7 dias, a totalidade do tempo, as 7 igrejas, a totalidade das igrejas, os 7 anjos, não é? Ou seja, a totalidade dos anjos, para dizer que Deus é o Senhor de todas as coisas e toda a totalidade está nas mãos de Deus. Muito cuidado na leitura do livro do Apocalipse para não se fazer uma interpretação literária, porque não é um livro de literatura no sentido histórico concreto, mas a literatura do Apocalipse é repleta de simbolismos, é um livro repleto de simbolidades, ou seja, não é nem aquele sentido alegórico, ou é importante dizer que os símbolos do Apocalipse não significam que as coisas vão acontecer daquela forma, mas carregam um simbolismo de significados. Está sempre apontando para uma coisa, está sempre apontando para uma direção
na história dos acontecimentos. O livro do Apocalipse é um livro escatológico, é um tema principal, fundamental. E às vezes quando a gente escuta a palavra escatologia, que parece até um palavrão difícil, mas escatologia é aquilo que diz respeito aos acontecimentos finais, ou os acontecimentos últimos. De quem? Da humanidade, da igreja, mas também de cada um de nós. E como Deus é o Senhor do tempo, e todo o tempo está nas mãos de Deus, porque Deus é a eternidade, o tempo para Deus, não é? É o hoje, é o aqui, é o agora. E nós vamos também tomar no Apocalipse essa noção de tempo do aqui e do agora. Não de um tempo futuro que ninguém sabe onde será, quando será. Não, tudo que diz respeito aqui são coisas que já aconteceram, são coisas que estão acontecendo e que virá a acontecer, mas que sempre é atualizada no tempo em que nós estamos vivendo. Não é? Então é uma compreensão muito importante para nós entendermos um tempo histórico de muita perseguição, que foi o tempo da igreja primitiva, para percebermos e entendermos as perseguições dos tempos de hoje, e não resta dúvida das perseguições futuras, que não serão poucas, serão muitas, que a igreja terá que sofrer até Cristo, Senhor da história do tempo, voltar para triunfar sobre toda a igreja. Nos apresenta uma igreja esposa de Cristo, mas que ao mesmo tempo também é manchada pelo combate, e o Cristo mesmo é que faz questão então de purificar, de renovar e de santificar a sua igreja. Então, é um livro rico, maravilhoso, de significados, de elementos para a nossa espiritualidade. Como o nosso estudo é um estudo orante, ele é repleto de mística, de espiritualidade, de revelação de Deus para a nossa vida. Então, nós não vamos nos deter nos elementos teológicos para poder desmistificar cada uma das coisas. Não. Cada capítulo, cada versículo do livro do Apocalipse terá muitas riquezas para a nossa espiritualidade, para nós sermos a igreja de Cristo hoje, superando as adversidades dos tempos em que vivemos. Que Deus nos dê a graça de fazermos um estudo muito abençoado. Deus, rico em bondade, abençoe imensamente você. Um bom estudo para todos nós.